Vamos iniciar a nossa meditação de hoje com o tema Você se revela naquilo que anela, baseado em Mateus, capítulo 6, versículo 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A partir desse texto, nós vamos buscar entender quem é o ser humano para o Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus concebe o relacionamento entre o homem e Deus. Por isso, nós precisamos falar dos encontros que Jesus teve ao longo do seu ministério com várias pessoas. E esses encontros são marcados por duas coisas. Primeiro, perguntas. Geralmente, Jesus, ao encontrar com alguém, ele não afirmava, ele perguntava, porque ele gostaria de saber e gostaria que se fizesse entender, até para a própria pessoa com a qual ele estava encontrando, o que se passava dentro dela. Em João 1,38, um grupo de pessoas que estavam ali querendo seguir Jesus, de repente, diz o texto bíblico, que o mestre se virou para eles e perguntou: o que vocês querem de mim? Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 41, um certo homem que estava pedindo algo a Jesus também ouviu uma pergunta da parte do Senhor: o que você quer que eu te faça? Perguntas. E não meramente perguntas, perguntas afetivas, perguntas emotivas, perguntas que revelavam aquilo que estava no profundo do coração do ser humano. João 21,16, Jesus se vira para Pedro e pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Ou seja, os encontros com Jesus não se apresentam como eventos, nos quais ele simplesmente pergunta, não, e perguntas de cunho voltados para a racionalidade, para o pensamento, o que você sabe, o que você crê, o que você entende. Não, as perguntas que Jesus faz ao longo do seu trabalho missionário são perguntas que desejam que esse ser humano possam revelar aquilo que ele anela, aquilo que ele quer, aquilo que ele anseia, aquilo que ele deseja, aquilo que está no profundo do seu coração. Nossas vontades, desejos, anseios, anelos estão no cerne do centro da nossa identidade e eles são a fonte de onde fluem as nossas ações e os nossos comportamentos. Por isso que em Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão diz o seguinte: acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E coração aqui, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, fala de fonte de desejo, fonte de vontade, fonte de anseio, fonte de anelo, fonte daquilo que a pessoa de fato quer para a sua vida, deseja para a sua vida. A vida humana se resume, então, na visão vétero e neotestamentária a partir do coração, como uma espécie de gerenciamento individual daquilo que a pessoa ama, daquilo que a pessoa deseja, daquilo que o coração da pessoa está ansiando, desejando, querendo conquistar. Para o Senhor Jesus, o ser humano é um ser de sentimento, muito mais do que de pensamento.
Por isso que ele fala, ninguém pode amar a dois senhores. Amar, gostar, desejar, ansiar, anelar e, posteriormente, servir. Porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro. As pessoas, para o Senhor Jesus, têm demarcado na sua vida, a partir do seu coração, a partir do seu desejo, aquilo que de fato ele vai demonstrar na sua relação com Deus. Por isso que ele fala em Mateus 6,24. Na medida que essa pessoa ama ou despreza, ela vai servir, ela vai se devotar, ela vai demarcar sua relação com Deus ou com aquilo que ele entende ser mais rico, mais precioso, mais valoroso na sua vida. Jesus é um mestre que não apenas instrui o nosso intelecto, ele forma os nossos próprios amores. Ele é um mestre que invade as regiões apaixonadas do nosso coração. Por isso que em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim, a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante do que uma espada afiada de dois lados, que penetra fundo até separar a alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como nós somos na realidade. Ou seja, Jesus sabe quem nós somos, mas o grande problema é nós sabermos quem nós somos. Por isso que o nosso tema é você, eu, nós nos revelamos a partir daquilo que anelamos, desejamos, que está no fundo do nosso coração. Então, a partir desta analogia, desta lógica, seguir a Jesus e servir a Deus depende de como nós sincronizamos o que está no nosso coração, aquilo que nós somos, aquilo que o nosso coração revela, anela, o afeto que está dentro de nós, com o que o Senhor nos faz aprender através do seu ensino, através da sua palavra. Aprender com e de Jesus não basta decorar textos bíblicos, saber doutrinas bíblicas, seguir determinada escola teológica, ou seja, usar tão somente o intelecto. É importante, sim, todas essas etapas de aprendizado. Mas aprender com Jesus ultrapassa a simples fronteira do pensar. Esse autor, James Allen, que escreveu este livro por volta de 1903, filósofo inglês, que diz aqui na página 12 desse livro, o aforismo, o homem é aquilo que ele pensa, não só abrange por inteiro o ser do homem, como tal abrangência chega ao ponto de envolver todas as condições e circunstâncias de sua vida. O homem é, literalmente, aquilo que ele pensa. Seu caráter não passa da soma total de todos os seus pensamentos. É verdade isso? Em parte, sim. Mas do ponto de vista bíblico e do que Jesus coloca, de amar e aborrecer, de sentir, de vivenciar aquilo que está no fundo do coração, ultrapassa em muito a questão meramente racional ou cognitiva intelectual. Aprender com e de Jesus é ultrapassar a fronteira do simples pensar. A tese "você é o que você pensa" não é exclusiva do filósofo James Allen, que nós vimos, mas ela é de autoria do filósofo francês do século XVII, chamado René Descartes, que disse aquela famosa frase: penso, logo existo, cogito ergo sum. Ou seja, Descartes, assim como James Allen e muitas pessoas nos séculos posteriores e no nosso século XXI, pensa que o ser humano é regido pelo seu raciocínio, pela sua lógica,
Na verdade, não é. Essa reflexão ponderada, a partir do pensar, a partir tão somente do racional, ela não compreende, ela não satisfaz, ela não faz entender, de fato, aquilo que o ser humano deseja, anela, anseia ou está no profundo do seu coração. E por que isso? Porque aprender com Jesus e de Jesus está além de uma postura meramente intelectual, já que esta não é suficiente, porque se o fosse, faríamos meramente ou apenas um programa de memorização das Escrituras, de doutrinas bíblicas, de teologia e, acima de tudo, fazer com que esse ser humano, através do seu raciocínio, do seu anelo, pudesse aprender a ver, a perceber e a entender Jesus. Mas, na verdade, o que o texto de Mateus 6,24 revela é que a partir daquilo que o ser humano valoriza, prioriza, ama, gosta, se apaixona, é isso que vai impulsionar muito mais do que o seu intelecto a vida deste ser humano. Por isso que em Mateus, capítulo 6, versículo 24, o Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e aquilo que você considera um tesouro, uma riqueza importante. E Deus só é riqueza, só é tesouro, só é importante para quem o ama. Não para quem o entende intelectualmente, cognitivamente, racionalmente, que ele é mais importante. Mas é aquele que tem o seu coração voltado para o Senhor, de forma plena. Talvez você já tenha experimentado uma espécie de hiato, de abismo, de intervalo entre o que você faz e o que você sente, entre o que você pensa e o que você deseja. Já percebeu que novos conhecimentos e informações não parecem produzir nova vida? Porque pensar não basta. É preciso amar, é preciso desejar, é preciso ansiar, é preciso anelar pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus. Por isso que é importante saber o seguinte, como Paulo nos revela na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 9 a 11, onde ele diz: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais, porque quem ama tem sabedoria, quem ama tem entendimento, quem busca Deus de coração pode crescer de forma completa. E no versículo 10 ele diz: a fim de que vocês saibam escolher o que é melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Ou seja, na visão de Cristo, na visão neotestamentária, no modelo do coração, não no modelo cerebral, no modelo que Paulo prioriza, o mais importante é amar para conhecer. Na medida que eu amo, eu passo a conhecer e passo a me aprofundar na relação com Deus e na relação com o próximo. No modelo cerebral, eu passo a conhecer para depois amar. E é isso muito mais complicado, porque racionalmente eu posso levar, eu posso ter, eu posso entender uma série de objeções em relação ao objeto do meu amor, do objeto da minha afeição, do objeto do meu desejo, do objeto do meu anseio,
do objeto do meu gostar, a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, era uma igreja cerebral, uma igreja de boa doutrina, não que isso não signifique coisa boa, significa sim, uma igreja bem estruturada, uma igreja que confrontava aqueles que andavam em heresias. Mas vejam só, em Apocalipse 2,4, o Senhor Jesus, ao falar com aquela igreja cerebral, ele exigiu daquela igreja que ela voltasse a ser uma igreja do coração, uma igreja do afeto, uma igreja do amor. Por isso que ele disse, lá no texto de Apocalipse 2,4, porém tenho uma coisa contra vocês, igreja de Éfeso, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. O que Jesus está falando para essa igreja? Vocês deixaram de ser uma igreja do coração, passaram a ser tão somente uma igreja do cérebro. Tinha boa doutrina, tinha bom testemunho, mas faltava coração, faltava amar. E você se revela naquilo que anela. Aquela igreja ia tocando a vida de fé, sofrendo perseguições, sim, perseverando, sim, tendo bom testemunho, sim, mas sem aquele amor primeiro, apaixonado pelo Senhor. Não um amor legalista, não um amor meramente religioso, não uma igreja que tão somente cumpre os seus deveres, mas uma igreja que Jesus quer, uma igreja voltada afetivamente para a sua pessoa, para o seu ser. Agostinho de Hipona, o grande teólogo da igreja durante o período pós-igreja primitiva, ele falou o seguinte, lá nas suas confissões: o meu peso é o meu amor. Peso tanto quanto amo. O meu verdadeiro valor está no meu amor. Sou levado por ele para onde quer que eu vá. Ou seja, o amor a Deus impulsiona a pessoa. O amor a Deus faz a pessoa se desdobrar, faz a pessoa se devotar, faz a pessoa se entregar. É o amor a Deus. Cumprir meramente obrigações religiosas não ajuda ninguém a fazer aquilo que Deus quer. Então, somente faz com que esta pessoa, racionalmente, psiquicamente, cognitivamente, intelectualmente, siga um grupo ou um corpo doutrinário, mas não tem a vida afetiva de relação com Deus. A igreja coração que ama o Senhor Jesus e tudo faz por ele, busca vivenciar sua devoção nos vários aspectos tratados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 7, vivenciando aquele amor que é sofredor, aquele amor que é benigno, aquele amor que é paciente, aquele amor que é o retrato do Senhor Jesus Cristo. A igreja cerebral não faz isso. A igreja cerebral, ela pode andar até, como eu falei, com um bom testemunho, mas fica somente neste ponto. Ela não se desenvolve, ela não se desdobra, ela não se qualifica como servindo a Deus singularmente. E por isso que Jesus fala ali em Mateus 6,24, que esta igreja cerebral corre o risco de fazer a devoção a dois senhores, mas de forma bastante incoerente, porque vai amar mais uma coisa do que amar a Deus. Vai priorizar mais os seus valores do que, de fato, se devotar a Deus. É este amor, é este ser igreja do coração que fará com que eu possa desprezar tudo que eu denomino de riqueza, como Paulo falou na carta aos Filipenses, tudo que eu entendia como sendo rico, prioritário, mais importante,
eu reputei como lixo, como esterco, esqueci e agora eu só penso em Cristo. Por isso que ele fala: para mim o viver é Cristo. Para ele, o mais importante é Cristo, para de fato dedicar-se cada dia mais a servir a Deus de maneira exclusiva. É este amor, é este ser igreja do coração que fará com que eu, você, todos nós possamos desprezar tudo que nós denominávamos como riqueza neste mundo e dedicar-se integralmente a servir a Deus. E neste ponto eu gostaria de apresentar, para fecharmos a nossa reflexão, esta bela obra do Dr. Timothy Keller, O Evangelho na Vida. Na verdade, este livro, com um CD, uma série de palestras do Dr. Timothy Keller, é um grupo de 8 lições que demonstram como viver o Evangelho na vida. Como viver o Evangelho não somente na intelectualidade, no pensamento, naquilo que é meramente um entendimento religioso, mas como trazê-lo para o coração. Neste livro, no capítulo 2 do Evangelho da Vida, o Dr. Timothy Keller diz e tem uma lição sobre o coração, o quanto ele é importante, porque precisamos de uma igreja do coração. Uma igreja que não é só cerebral, que não é só racional. Uma igreja que de fato ame a Cristo, ame a sua comunidade, ame as pessoas que estão no mundo e tenha completa devoção a Deus para fazer para Ele, por Ele e nele o melhor para todos nesta vida. Servindo a Deus de forma abnegada, de forma integral e de forma contundente, mostrando que as boas novas de Jesus Cristo faz sentido para o homem do século I até o homem do século XXI. Dá uma nova maneira de pensar e enxergar o dia a dia, o cotidiano. Você se revela naquilo que é nela. És tu ou eu? Ou nós somos uma igreja cerebral ou uma igreja do coração? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro. Não podemos servir a Deus e aquilo que consideramos ser importante para além do Senhor nestes dias. Hoje Deus nos pede que o sirvamos de forma exclusiva e integral. Possamos nós fazer essa opção de servir a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, mas principalmente de todo o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.